Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica pretende crescer esse ano de 9% a 10%, ou seja, 2 a 3 dígitos a mais do que cresceu, do que conseguiu como índice o ano passado. E parece que mesmo com essa pandemia aí de 6 meses que a gente está passando, a indústria vai conseguir realmente chegar a esses números, né? E isso deve-se ao esforço que toda a área de suporte está fazendo durante todo esse período aí, que a gente já está por volta aí de 6 meses, se desdobrando para atender as necessidades de, inclusive, demandas que não eram conhecidas, né? O desafio é esse. Gente, eu peço a todos, por favor, que fechem os microfones. Obrigada. Então, esse é o grande desafio. E por isso, né, justamente por este desafio, é que nós, conversando entre os colegas, pensamos em criar esse encontro, que é o Summit, boas práticas nas relações médicas e indústria farmacêutica pós-Covid, para que a gente tivesse um fórum, justamente para conversar e trocar ideias e buscar alguns insights e ver o que foi que aconteceu já durante todo esse período aí, desses 6 meses, o que deu certo, o que deu errado, e o que a gente está tirando de lição de tudo isso, né? Eu sou a Adriana Vieira, da Move2Up, e é uma empresa de treinamento e desenvolvimento que trabalha muito com a indústria farmacêutica, e nós temos muito interesse de entender muito bem o que vem acontecendo e o que nós vamos, de que forma nós vamos atender a indústria de agora em diante, né? Na verdade, o que era feito até então, provavelmente vai ser, já não vai ser mais a mesma coisa, a gente vai ter que mudar alguns contextos, né? E isso é muito importante para a gente poder entender o que vocês precisam. Eu estou também aqui com a Carisa Santos, que é a minha parceira de vários projetos, ela está com vocês aí no chat, então vocês vão poder colocar suas mensagens ali e ela vai acompanhar. Tem o Paulo Ramos, que é a pessoa que normalmente me ajuda com a parte técnica. E tem os nossos convidados, que eu já vou chegar até lá, tá bom? Bom, deixa eu puxar aqui, porque eu estou com 2 telas e às vezes a gente não entra na tela correta. Antes de mais nada, eu quero deixar para vocês aqui a nossa declaração de não conflito da Move2Up junto aos nossos convidados, né, que atenderam gentilmente o nosso convite para participar desse evento. São pessoas extremamente capacitadas e que eu acreditei que são pessoas que podem realmente ajudar ou apresentar detalhes, informações, ideias, né, opiniões que são relevantes para todo mundo. E também quero deixar bem claro que esses convidados estão aqui como profissionais da área e qualquer opinião ou declaração não tem nada a ver com as suas empresas, ou seja, as empresas às quais eles têm algum vínculo, ok? Então, isso é muito importante ficar claro que é uma posição desses profissionais, certo? Bom, e quem são esses profissionais que nós temos aqui hoje? Nós temos a Tatiane Vidigal Guirado, que é gerente de produtos de oncologia da Roche. Tati, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigada pelo convite, Idrei. Muito obrigada, de verdade. A outra pessoa que irá nos ajudar aqui com a área de treinamento é o Regis Sacramento. Eu sou até suspeita para falar dele, porque a gente trabalhou um tempo juntos. Então, o Regis, hoje ele é responsável, ele é gerente de serviços de marketing e treinamento na Aspen. Obrigada, Regis. Obrigado a você. Participando. Boa sorte, espero surpreender a todos durante esse nosso summit. Muito obrigada. Bom, o nosso próximo convidado é o Marcos Paulo Fagundes. O Marcos Paulo é da Teva Farmacêutica e ele é gerente nacional e, na verdade, ali ele é responsável por hospitalar, por oncologia e por hospitalar, oncologia e a raras também, né? Exatamente, exatamente. É isso? Marcos, muito obrigado
por ter aceitado esse convite da gente aqui, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer estar com todos. Ok. E o nosso outro convidado é o Fausto Viana, diretor comercial da Torrent do Brasil. E o Fausto tem uma larga experiência, principalmente com a área retail, e ele vai estar aqui colocando algumas posições nesse nosso summit. Ok? Boa tarde, Dri. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito, tá? Bom, para iniciar, eu quero só avisá-los o seguinte, como vai ser o modelo desse summit. Os nossos convidados vão apresentar, fazer a apresentação deles, que vai levar mais ou menos por volta de 15 minutos cada um, tá? Após essas apresentações, vamos colocar aí 1 hora, a gente vai abrir o microfone, por que não dizer a telinha, né? Porque está todo mundo na telinha aqui agora, e a gente tira a apresentação, coloca todo mundo na telinha, e vocês podem se manifestar, colocar alguma apresentação, alguma exposição que vocês queiram colocar, alguma boa prática, opinião, não tem problema. O que eu peço para vocês é que vocês, no chat, se vocês já quiserem participar, coloquem hashtag participação, hashtag comentário ou hashtag uma pergunta. Apresentação do Fausto. Porque aí a Carisa vai poder fazer a seleção de quem vai fazer comentários, quer acrescentar alguma coisa, e a gente vai utilizar a ordem de quem já colocou no chat em primeiro lugar, tá? E depois a gente dá espaço para as perguntas. Então, a gente espera que isso seja uma forma dinâmica e que todos participem. A ideia aqui é que realmente as pessoas deem opinião, falem o que estão achando, como que vai ser da agora em diante, qual é a prática dele no dia a dia, tá bom? A ideia é que todo mundo realmente participe e, quem sabe, se a gente conseguir um evento realmente satisfatório para todo mundo, a gente pode criar aí um evento no futuro que traga outros profissionais e que a gente possa discutir esses temas que, na verdade, não existe um espaço disponível no mercado, tá bom? Então, começando, para levantar aqui algumas questões, eu quero falar com vocês sobre o que realmente... Espera aí que eu estou virando aqui de lado, porque essas duas telas estão me atrapalhando. Algumas questões estão na cabeça de todo mundo, Todo mundo está pensando as mesmas coisas, todo mundo está buscando as mesmas informações. Então, por exemplo, como preservar os nossos colaboradores, médicos e pacientes, né? Algumas empresas já já colocaram seu time em campo, já estão fazendo visitação, já estão aí de alguma forma atendendo aos seus médicos, seus pacientes já no campo, e às vezes já tem empresa que já está mais de 1 mês, quase 2 meses aí no campo, de forma meio parcial, mas está, né? Outras empresas optaram por não colocar ainda as pessoas no campo, e é uma preocupação, existe uma preocupação, né, de como fazer isso de uma forma segura, tanto para os colaboradores, como para os médicos, como para os pacientes. É uma preocupação geral e de como fazer isso. Essa é uma das discussões. Uma outra discussão é qual o melhor modelo para atender os nossos stakeholders, né? Algumas empresas estão buscando uma solução que realmente atenda de uma melhor maneira os stakeholders, e a gente já viu algumas pesquisas que 30% deles aceitam a visitação online, outros não, preferem a visitação presencial. Então, como vai ser isso? Como a gente vai avaliar, né, essas mudanças? Como a gente vai avaliar esses modelos? Pessoal, de novo, microfone... Fechar os microfones, por favor. Obrigado. Ok. Bom, um outro ponto. O mesmo modelo de comunicação digital pode ser aplicado para todos os tipos de negócio. A gente sabe que nós temos negócios muito diferentes. Primeiro, nós temos retail e não retail. Segundo, nós temos mercados que são têm diferentes mecanismos de funcionamento e que, para cada um deles, talvez se tenha que criar um modelo de comunicação, né? Então, isso vai ter que ser criado? Dá para ser feito?
né? O outro ponto, quais são as melhores ferramentas e plataformas? Existem plataformas aí no mercado, o pessoal já vinha utilizando, e utilizou-se agora durante esses 6 meses. Tudo está funcionando? É isso mesmo? Se é esse tipo de plataforma que a gente vai precisar? É isso mesmo que vai atender ao que o colaborador precisa, o que marketing precisa, que o nosso médico precisa, né? Então, a gente vai discutir isso aqui também. Como criar uma comunicação aderente em todas as mídias? Esse é um grande desafio de marketing, né? A grande maioria das empresas hoje já tem um pessoal já especializado em mídia digital. E essa especialização ajuda a trazer algumas soluções que marketing puramente não tinha. Mas tudo depende de marketing. Marketing está criando essas soluções para que se possa apresentar uma melhor comunicação para o nosso cliente, né? Qual é a melhor forma de monitoramento para as ferramentas? Eu tô aqui dando... Vou começar a rir, desculpa, vou abrir um parênteses aqui, gente. Tem alguém que está com o microfone aberto e está assistindo a novela. Que eu estou escutando aqui. Por favor, fechem os microfones. Ai, ai. Bom, então, qual é a melhor ferramenta de monitoramento para essas ferramentas abertas? Muitas empresas estão utilizando o WhatsApp, né? E esse é um desafio aí. O que os gestores, né, como os gestores estão avaliando isso, como os gestores estão monitorando, né? Os gestores têm um desafio muito grande aqui. Bom, liderança e os colaboradores estão preparados? Essa é uma pergunta que eu estou esperando vocês responderem, né? Especialmente para quem é de treinamento. Eu tenho recebido, assim, outros colegas também, porque eu tenho conversado com o pessoal da área de treinamento, muitas chamadas, e interessante é isso, todas as chamadas são destinadas a treinamento para a liderança. Eu acho isso ótimo, porque as pessoas realmente estão vendo que a liderança, de um modo geral, precisa ser preparada para poder enfrentar esse retorno do pessoal de campo e saber administrar todos esses desafios que agora a gente tem, né? Então, o preparo da liderança e dos colaboradores é um fator primordial e eu especialmente quero entender como vocês veem isso, tá? E, finalizando, o que realmente é efetivo? O que realmente é efetivo? Como está sendo medido isso, né? Como vocês estão visualizando esses números? Dá para se trabalhar assim, dessa forma meio empírica que a gente está trabalhando, que vocês estão trabalhando, né? Também, e dessa forma meio empírica, de erro e acerto, para a gente tentar ver o que dá certo, o que dá errado? Essas são algumas das questões que eu levantei. Imagino que muitas das pessoas aí do outro lado devem ter outras questões aí que se... Adriana, você ficou muda aí. Ficou mudo. Eu vi que apareceu aqui, alguém clicou aqui sem querer. Bom, então, para iniciar aí o nosso papo, eu vou chamar o nosso amigo aqui, o Fausto Viana, que vai começar com a sua apresentação e a sua exposição. Fausto, a tela é sua, fique à vontade, obrigada. Tá bom, obrigado, Dri. Agora é ele que está. Agora foi, isso. Pronto. Agora foi. Bom, obrigado aí pela abertura e pelos questionamentos, né, que você colocou. E eu vou tentar aqui fazer um resumo e ser o mais breve possível dentro dos 10, 15 minutos que a gente tem. Para mim, assim, antes de entrar na questão, a gente está, sem dúvida nenhuma, a nossa geração, né, talvez esteja sofrendo a maior crise que a gente já viu, que a gente viu ou verá, né? Porque assim, a gente nunca tinha passado por uma crise tamanha de paralisação de economia, de paralisação de mobilidade e de reinvenção do negócio, seja ele qual for, né?
E eu acho que, e aí eu coloquei aqui na minha tela, né, o ACDC, antes de Covid e depois de Covid, né, o que realmente não mudou, e eu estou colocando entre aspas, porque é importante mencionar também, dentro dessas categorias houveram mudanças constantes, né, o simples uso de máscara. Mas por esses profissionais, né, profissionais de saúde, sejam eles quais forem, né, médicos, pessoal de farmácias, enfermeiras, os balconistas de farmácia, logística, área de qualidade, né, que ficou ali trabalhando na qualidade e liberação de produtos, a área de segurança, né, seja a segurança pública ou privada, o pessoal que trabalhou na parte de mobilidade, de warehouse, o pessoal que trabalhou nas fábricas, ou seja, todos esses profissionais que não tiveram home office, a gente deve um agradecimento enorme, porque se hoje a gente está tendo essa prática de estar tendo lives e de fazer um trabalho através de home office, a gente deve muito a esses profissionais que não tiveram esse distanciamento e que tiveram que enfrentar e ainda estão enfrentando essa doença no front, na batalha, né? Nos seus postos de trabalho. Então, assim, obviamente houveram dezenas de mudanças, algumas restrições mais severas, outras não, o governo tentando fazer medidas acertadas, às vezes também não tomando as melhores decisões, mas de fato esses profissionais não pararam. Então, assim, nós não sofremos nenhum tipo de desabastecimento, seja alimentar ou seja farmacêutico, ou até mesmo de algum tipo de tratamento de alguma doença, porque esses profissionais estavam ali à disposição para nos ajudar no final do dia, é isso, né? Então, em função desses profissionais, eu queria abrir um pouco, ainda bem que não mudou, porque imagina se esses profissionais tivessem ido ao home office, como é que teria sido, né? Teria sido um caos absoluto. Então, o meu muito agradecimento, o meu muito obrigado, eu acho que o agradecimento é de todos para esses profissionais que, de fato, dentro do nosso segmento indústria farmacêutica, se a gente pegar toda a cadeia de insumos, né? Tem pessoal, tem algumas empresas que têm fábrica aqui no Brasil, tem outras que têm fábrica fora, mas se a gente imaginar toda a cadeia de insumos até o medicamento chegar na mão do paciente, foi muito da dedicação do trabalho desses profissionais, do qual eu quero agradecer. Tá? Se a gente puder passar para outra tela, não sei com quem está o controle, se é com a Adriana ou com a Carisa. Mais uma, Adriana, por favor. Aqui a gente começa a entender um pouco esse cenário, né, durante e pós-Covid, né? Quer dizer, eu, assim, como profissional, eu entrei oficialmente no home office no dia 17 de março, né? Hoje a gente retomou ainda híbrido, seguindo alguns protocolos, né? Então, tem alguns rígidos protocolos, mas a primeira grande mudança, eu vou separar isso em três pilares. Vamos olhar pelo ponto de vista das pessoas, né? O primeiro grande ponto tinha gente que nem sabia o que era trabalhar em home office e hoje está trabalhando em home office. Então, assim, imediatamente a pessoa teve que ter um computador, ter um laptop, se trabalhava com impressora, ter uma impressora, começar a estabelecer um local de trabalho, né? E conviver com isso que um pouco, durante a Adriana, e isso vai acontecer ao longo da nossa conversa aqui, às vezes a pessoa que está ali fazendo uma outra coisa, uma outra dinâmica, mas, de fato, como é que a gente tem se adaptado ao home office. A segunda parte, eu já tenho o hábito, a gente já tinha o hábito, né, pelo menos onde eu também trabalhava, de ter algumas vezes home office, e área comercial, né, no final do dia a gente está ou numa cafeteria ou fora, né, fazendo algum tipo de trabalho, foi começar a trabalhar a ergonomia dos nossos locais de trabalho, que é a nossa casa. Então, assim, antigamente a gente ligava, né, às vezes a pessoa estava em home office, você ouvia ali o choro de uma criança ou um cachorro latindo. Hoje o que você mais ouve é barulho de furadeira e de martelo, né, dos apartamentos ou das casas ali. Por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, entenderam o seguinte: bom, minha casa é o lugar que eu tenho que... As pessoas não ficavam em casa, gente. As pessoas só estavam em aeroporto, ou estavam em escritório, ou estavam visitando cliente, ou estavam em hotel, ou estavam viajando, ficava em casa. Aí quando chegava o final de semana em casa, viajava, porque queria estar um pouco para se divertir no lazer. Ao ficar em casa, elas identificaram o seguinte: não dá para ficar na cadeira da mesa de estar, né? Por 8, 9, 10 horas por dia. Eu preciso melhorar minha ergonomia, eu preciso melhorar meu espaço de trabalho, eu preciso ter uma mesa de escritório, eu preciso ter uma melhor iluminação. E as pessoas foram melhorando e estão melhorando isso. Com tudo isso, a gente estabelece uma nova rotina de trabalho.
pessoas estão ganhando em qualidade de sono, né? Porque o trânsito em São Paulo, eu estou em São Paulo, é absurdo. Então as pessoas também, pô, eu tenho que estar conectado às 8, eu não preciso mais levantar 6, 15 para 6 da manhã, porque eu tenho trânsito. Não. Você está ganhando qualidade de vida, você está estabelecendo uma nova rotina, e essa nova rotina ainda vai ter uma outra onda, que é o seguinte: daqui a pouco as crianças voltam para a escola. Então, as crianças voltando para a escola, eu tenho que me estabelecer agora um horário para ir levar, para ir buscar. Então, novas rotinas estão se dando dentro desse cenário de pós-Covid. O que dá para perceber também é a questão de pontualidade. Abre-se uma janela de uma reunião virtual. Ela começa às 4 e termina às 5. As pessoas têm respeitado muito isso e as reuniões têm sido muito mais assertivas, elas têm sido muito mais ao ponto. Parou um pouco daquela reunião presencial, de você ter um pouco daquela distração ou aquela coisa, não. Todo mundo silencioso, um fala, o outro vai, levanta a mão ali virtual, opina, e as reuniões estão sendo muito mais produtivas, elas têm seguido uma pontualidade. Obviamente uma exceção e outra, mas isso também tem sido bom para a própria programação das pessoas dentro desse home office. Olha, esse horário eu posso, esse horário eu não posso, e as pessoas têm buscado esse equilíbrio. Falando um pouco da área comercial, eu não tive, muito pelo contrário, para mim até foi melhor a questão de conectividade com os clientes, né? Então, por exemplo, se eu preciso falar com algum cliente, é muito rápido, eu mando uma mensagem de WhatsApp, ou eu troco um e-mail, 2, e a gente já marca uma sala virtual e tem uma conversa com ele. Então, essa conexão com as pessoas, elas facilitaram bastante. E, obviamente, aumento expressivo de reuniões e lives, né? Que todo santo dia a gente sabe, ou tem reunião de trabalho, ou você tem pelo menos 2, 3 lives interessantes para você assistir e entender o que está acontecendo. Se você for para outra linha, para outra coluna, por favor. Obviamente, assim, não dá para... Eu estou deixando no central da discussão a questão digital, né? Televendas dentro da indústria farmacêutica, principalmente dentro do mercado retail, ele já existe há muitos e muitos anos, né? O que está acontecendo agora é que acelerou de uma forma absurda, né? As empresas, a indústria como um todo está buscando seus parceiros comerciais, né, como distribuidores, para ter essa relação B2B muito mais azeitada e trabalhando muito mais com as questões de televendas, né, com esses clientes distribuidores. A telemedicina, e eu junto o assunto da prescrição eletrônica, se a gente lembrar, se a gente pegar todo o conceito de telemedicina, o output de tudo isso é a prescrição eletrônica. Ele deveria ser a última parte do projeto. A primeira parte era consolidar a telemedicina, né? Fazer a telemedicina funcionar bem com o paciente dentro dessas consultas eletivas, ter todo o histórico desse paciente num arcabouço, num data privacy bem protegido, né? Para que somente os médicos tivessem uma boa relação, e o output disso seria a prescrição eletrônica. Com o Covid, isso inverteu totalmente. A prescrição eletrônica passou a ser mais importante ainda. Por quê? Porque essa prescrição tinha que estar o mais rápido possível no ponto de venda para que o medicamento pudesse ser aviado para aquele paciente que não teria condição de ir até o ponto de venda buscar o medicamento. Então, é algo assim que tem uma tendência enorme de crescer, né? E dentro da questão do Covid, isso vai avançar muito rápido. Eu coloquei aqui a questão de pedidos eletrônicos, por quê? Porque ainda existe algumas empresas ainda da indústria que não utilizam o canal eletrônico para emissão de pedidos, né? Ou a nossa indústria ou qualquer outra, mas se a gente focar aqui na indústria farmacêutica. E isso é um diferencial. A área comercial, diferente das áreas que não tiveram home office, não pararam. A gente foi para o home office, mas a gente continuou fazendo as nossas negociações, os pedidos transitando eletronicamente em todas as plataformas, seja da indústria para o distribuidor ou do distribuidor para o ponto de venda. Então, não posso dizer para vocês que houve ruptura em função de uma falha comercial. Pode ter tido uma falta de uma questão de supply, um aumento de custo de importação, N outros motivos, mas por algum problema de transação comercial, não. Então, é algo que já vinha sendo trabalhado e vai continuar sendo muito forte para os próximos anos. E, obviamente, a questão do omnichannel, que a gente já vem falando há muito tempo e que agora fica ainda mais forte, que é como é que eu ligo esse mundo real com o mundo virtual, né? Como é que eu conecto tudo isso e faço isso funcionar bem do ponto de vista de um canal bem digital.
Como é que eu atendo esse paciente do ponto de vista digital, né? Então, o Omnichannel é algo que eu vejo assim, a indústria vai ter que mergulhar nisso para, de fato, integrar todos esses stakeholders, Adriana, que você colocou no início da tua apresentação, tá? E a última coluna, que obviamente são os negócios retail, como é que tudo isso, né? Como é que essas pessoas e o digital, né? Dentro do cenário Covid, como é que esses negócios se mantiveram ao longo desse período e como é que ele está indo, né? O primeiro grande ponto, e isso são dados da própria IQVIA, né? E a CloseUp também apresentou, que foi a migração de venda, tá? Houve uma migração de venda muito importante dos grandes centros para os bairros. Então, vou dar algum exemplo. Quando fecharam os shoppings, né, algumas lojas de redes de farmácia estão dentro do shopping. Eles deixaram de vender. As pessoas que estavam indo aos grandes centros trabalhar, deixaram de trabalhar. Então, ele passou a comprar na farmácia do bairro dele, né? Ele migrou essa venda, ele foi buscar essa venda mais segura dentro do bairro dele, sem muito deslocamento. Então, houve uma migração importante do canal retail para as áreas de bairro. Com isso, houve também um trabalho muito forte para evitar a ruptura neste ponto de venda. Porque imagine você o seguinte, o paciente hoje, ele quer segurança, ele não quer mais ir a um ponto de venda, 2, 3. Ele vai no primeiro ponto de venda, antigamente ele fazia o quê? Eu vou no ponto de venda 1, não tem o produto A, eu vou no segundo ponto de venda procurar o produto A, e vou no terceiro ponto de venda procurar o produto A e tomo uma decisão. Hoje em dia, para evitar a contaminação e a saúde dele, ele vai no ponto A, não tem o teu produto, ele troca por qualquer outro, se ele se sentir seguro com isso. Então, hoje a indústria ela tem que estar com muita atenção nisso. Por quê? Porque a experiência desse comprador vai definir a regra do jogo ali, no ponto de venda, né? E, obviamente, os pontos de venda tiveram uma alteração de mix absurda, né? Então, assim, vou dar mais um exemplo. Quem não tinha álcool gel na prateleira em março, passou uma parte do orçamento dele e falou, olha, eu preciso comprar álcool gel, eu preciso comprar polivitamínico, eu preciso comprar vitamina C, eu preciso compor uma cesta melhor dentro da minha farmácia de produtos que estejam relacionados ao Covid, né? Então, hoje, se você for a qualquer farmácia, você vai ver que essas áreas estão mais preparadas, né? E utilizar um orçamento melhor para compor o mix dessas lojas, né? Dentro disso, obviamente, você ganha se você não tem ruptura do teu produto. Por quê? Porque esse paciente vai lá buscar um polivitamínico e, obviamente, ele vai fazer uma viagem só. Ele não vai ficar indo à farmácia mais constantemente. Isso também, esse fenômeno, junto com os pacientes, trouxe uma migração de canal, né? Essa migração de canal, ou seja, eles começaram a utilizar, por exemplo, um canal mais e-commerce. As pessoas que eu não tenho segurança em comprar pela internet. Eu nunca comprei pela internet. Muito bom. Aconteceu o Covid. E agora? Agora, bom, sou obrigado a comprar pela internet. Eu vou fazer uma primeira experiência. A primeira experiência foi boa, foi satisfatória. Por que eu vou voltar antigamente? Eu continuo comprando pelo um canal e-commerce. Então, você tem uma mudança nesse mix, né? Eu vejo o varejo investindo ainda mais na questão do CRM, né? De entender o comportamento e o perfil desse paciente, né? Então, se você for numa loja, numa grande rede, não vou citar o nome, mas possivelmente quando você digitar teu CPF, vai aparecer lá todo o teu consumo e o que ele vai te ofertar com relação ao teu consumo e a experiência do shopper, né? O comprador como fortaleza desse negócio, a experiência dele vai definir a regra do jogo daqui para frente, usando um canal digital ou até mesmo a experiência no ponto de venda. Vamos pegar um exemplo. Um dermoconsultor que antigamente fazia um teste de algum produto na pele do paciente, possivelmente no futuro vai ter uma dificuldade de fazer isso, né? Como é que você vai tocar numa pessoa, né, com risco de contaminação e etc. Então, essas experiências no ponto de venda, elas tendem a mudar, elas tendem a ter um outro perfil, um outro comportamento, e a gente só vai entender isso no decorrer do processo, tá? Já para não consumir muito mais o tempo, só mais uma tela, que é um resumo disso, né, de um pouco, e para mim o que ficará, né, no pós-Covid, né? Primeira coisa, os profissionais assim vão ter que ter uma adaptação enorme, né, adaptabilidade, ou seja, a gente teve uma adaptação muito rápida com o Covid, muito rápida. Olha, tem que ter o computador, tem que estar home office, tem que trabalhar.
Mas essa adaptação vai levar isso para o profissional. O profissional vai ter que trazer isso muito, muito, muito seriamente, né? Quebra de paradigmas. Tudo que a gente aprendeu até fevereiro, março desse ano, a gente vai ter que reaprender tudo outra vez, né? Então, tudo que era verdade até essa data, ela passa a ser outra verdade, porque a gente tem um outro cenário, a gente tem um outro tudo aí. A segurança para o paciente, a segurança do contágio. Então, as pessoas vão buscar o quanto mais segurança, melhor, para evitar o quê? Para garantir a sua saúde. Então, se ela tiver que se preparar melhor do ponto de vista de uma pressão ou de um diabetes, ou se ela tem que se preparar melhor de saúde, elas vão buscar, se tiver que evitar contágio, elas vão buscar sempre segurança para que não sejam vítimas aí dessa doença, né? A indústria como um todo e as empresas como um todo, elas vão ter que trabalhar numa geração de conteúdo melhor, tá? Parafraseando um amigo meu aqui, o Erivelto, é deixar de ser interessado para ser interessante. Ou seja, o que a indústria faz e sempre fez? Eu vou atrás do médico, eu vou atrás de alguém. Esse eu vou atrás, né, o tempo todo buscando ser interessado por alguém, você vai ter que mudar em algum momento. Você vai ter que criar plataformas para que as pessoas procurem o teu serviço, procurem o teu negócio e vejam conteúdo naquilo que você está fazendo. E, obviamente, é um trabalho de preservação de saúde, que isso já era e eu acho que também não muda, né? Que é a questão de se preservar. Quanto mais cuidados você tiver consigo e o cuidado que você tiver com os outros, a certeza que a gente tem o menor risco possível e a melhor preservação possível da nossa saúde. Era basicamente um resumo, eu acho que a gente vai abrir depois para discussão, tá, Adriana? Mas aí eu volto para você a palavra. Esse pelo menos é o ponto de vista de uma área comercial com relação ao que eu tenho visto aí no Covid. Ok, obrigada, Fausto. É interessante que a gente tem falado muito agora de administração ágil, né, de gestão ágil. Todo mundo foi jogado, né, nessa agilidade. Quer queira ou quer não queira, todo mundo é ágil. Então, todo mundo agora aprendeu, né, a fazer a gestão ágil e também gerar, né, administrar projetos de forma ágil, né. O pessoal, em 1, 2 semanas, acabou, como você falou, resolvendo um monte de coisa e colocando tudo para funcionar em 2 semanas, né? E eu acho que, primeiro, isso mostra a capacidade dos profissionais que a gente tem no mercado, que fazer isso em 2 semanas não é brincadeira, e o pessoal fez, né? Então, o pessoal é fera, realmente, o pessoal que está em marketing, suporte, etc., é fera. Né? Parabéns para todos vocês que fazem essa parte aí acontecer. Bom, a nossa próxima palestrante é a Tatiane. Deixa eu por aqui. Tati, o microfone é seu, fique à vontade. Sua tela. Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiane, né? Mas é normal, viu, Dri? Fica tranquila que todo mundo erra meu nome. Toda vez. Eu falo, eu sei que é Tatiane, mas vai Tatiane. Não adianta. Não tem problema, Tati. E eu tenho um tempo nesse mercado, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei como estagiária, já fui força de vendas, fui representante, fui gerente de território e há 9 anos eu atuo como gerente de produto no mercado de oncologia. Então, eu vou trazer um pouco dessa perspectiva, da perspectiva desse mercado e de marketing. Interessante, a gente vai ver como tudo se conecta, né? O Fausto falou um pouco mais essa parte comercial, tudo, mas na verdade tudo está meio que conectado. Então, para começar, eu queria dizer que, na verdade, a gente já vinha em um mundo em transformação, né? E que cada vez mais a gente precisava entender o ecossistema em que estávamos inseridos para entender o mercado e propor soluções. Esse mundo já vinha em transformação. E o que aconteceu foi que a pandemia fez, na verdade, escancarar e acelerar tudo isso. E a única certeza que a gente tem hoje é que o mundo nunca mais será o mesmo, né? E agora, né? Então, e aí a gente começa a pensar se as práticas que a gente tinha antes, se elas ainda são válidas, né? Quais são as necessidades desses médicos que estão na linha de frente, dos clientes? Elas mudaram? Será que elas mudaram ou será que já tinha mudado e agora é mais claro?
né? Porque, afinal, na verdade, a gente vai falar aqui, o que a gente vai falar passa por relações humanas, porque as relações humanas mudaram, né? As necessidades humanas mudaram. Então, pode ir. Isso. Eu vou começar falando um pouco que, na verdade, a gente trabalha em um mercado que ele é altamente regulamentado, né? E que o profissional de marketing, que é a minha área, ele tem que sempre pensar fora da caixa, propor soluções diferentes, mas nem tanto, né? Porque, afinal, existe o compliance, o jurídico, a Interpharma, e isso limita muitas vezes com que a gente explore soluções e canais diferentes. E a gente passou muito tempo explorando coisas diferentes de forma muito tímida, na verdade, né? E continuamos fazendo aquela visita presencial, levando material promocional. Tudo bem que a gente inovou um pouco com o material digital, mas a verdade é que existiu ainda um campo enorme e que tudo isso nos forçou a ter um outro olhar. E uma coisa que eu fico pensando é se, na verdade, o modelo e como a gente trabalhava antes, ele já não estava ultrapassado há um tempo. E agora a gente foi pego meio que de calça curta e nós vamos ter que abordar os médicos, os stakeholders, sem utilizar os canais e as ferramentas que a gente estava habituado antigamente, né? Então, a gente teve que sair do quase nada que a gente utilizava de ferramentas e canais digitais para um mundo totalmente digital e virtual. E isso é um grande desafio, né? E, na minha opinião, nesse aspecto, as empresas que já tinham investido em formas diferentes de abordagem, de interação e em canais saíram na frente, porque já tinham uma estrutura pronta, mas, na verdade, não é só isso, né? É muito mais que isso. Porque aí a gente fica pensando... temos os canais, temos as ferramentas, mas qual é a melhor forma de utilizar esses canais e ferramentas? O que o cliente, o que o médico, ele quer e precisa nesse momento? Então, a verdade, acho que o Fausto tocou um pouco nisso também, o que a gente precisa é agregar valor nas nossas interações, independente se elas são presenciais ou digitais. E para isso, a gente precisa entender muito o momento e as necessidades. E o que aconteceu, né? Quando a gente viu que começou aquela coisa da pandemia, o que aconteceu? No geral, os médicos foram bombardeados por WhatsApp, e-mails, ligações, solicitações de visitas virtuais. Pode mudar mais um slide. E isso me fez pensar também muito sobre uma palavra que está super na moda, que é empatia, né? Será que quando a gente faz isso, a gente fazendo isso, a gente está tendo empatia pelo nosso cliente, pelo médico, que muitas vezes é quem está lá na linha de frente, que também tem família, preocupações, né, que também não tem com quem deixar os filhos, que o filho também está tendo aula em casa, que dependendo da especialidade não está atendendo o mesmo número de pacientes, né, porque os pacientes não estão chegando, os encaminhadores também não estão encaminhando. Muitas pessoas perderam o trabalho e antes tinham um convênio e hoje não tem mais, então estão no mercado público os pacientes, né? E esses médicos perderam esses pacientes no consultório, ou seja, eles têm conta para pagar também e eles precisam entender qual que é o impacto dessa pandemia para os seus pacientes, né? Todos nós estamos passando por isso, né? Nós, num contexto mais geral. Então, eu acho que nós, como profissionais da indústria farmacêutica, a gente precisa pensar nisso, quando a gente prepara um material e cobra visitas a esses profissionais. Precisa lembrar sobre isso. E, na verdade, a gente precisa oferecer algo que agregue valor, que traga mais acolhimento e, consequentemente, a gente vai ter mais resultado. Então, para isso, a gente precisa ouvir e entender esses médicos e, na minha opinião, vai sair na frente a empresa que conseguir reunir esses achados e trabalhar em cima deles, retroalimentando as necessidades com a entrega dessas soluções. E aí eu fiquei pensando, pode ir mais um, e se eu poderia, de repente, trazer algo para ilustrar ou de prática e compartilhar com vocês do que eu tenho trabalhado ultimamente. E eu vou trazer um exemplo aqui da empresa que eu trabalho atualmente. Então, como eu falei, a gente já tinha algumas plataformas e ferramentas, né?
E já tínhamos uma parceria há 5 anos com a ASCO University, que, para quem não sabe, a ASCO é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e responsável pelo maior congresso de oncologia no mundo. Então, os médicos, eles já tinham acesso à ASCO University através dessa plataforma, né? A gente tem uma plataforma para médicos e profissionais de saúde. E o que aconteceu foi que, com a proximidade da data desse congresso, que é muito esperado pelos oncologistas, eles estavam muito ansiosos e preocupados como seria essa atualização que eles estavam acostumados a ter todo ano, né? Como que eles fariam para ter essa atualização? Então, tinha essa necessidade, eles não sabiam como seria, mesmo sabendo que o congresso seria virtual, mas como seria esse acesso, como que eles iriam fazer. Então, o que nós fizemos, né, eu trabalhei nisso, foi ampliar essa parceria que já existia, né, dando a possibilidade para todos os profissionais de saúde cadastrados na plataforma acesso a este congresso, né. E aí a gente trabalhou com 2 formas de acesso a esse conteúdo, né? Uma forma livre ao conteúdo oficial, então o médico poderia entrar e acessar o que ele queria, na hora que ele queria, e também uma outra que foi feita uma curadoria de todo o conteúdo do congresso pela equipe, pela área médica, né? E é onde a gente disponibilizou hot topics, né, dos assuntos que ele gostaria de assistir. E quando conseguimos, porque também tem um detalhe do horário, por causa do difuso horário, logo após um dado ser apresentado, existiam algumas lives com discussão com líderes de opinião sobre aquele assunto, né? Então, foi um serviço oferecido, a gente teve mais de 50 mil acessos, e com isso fez com que os nossos profissionais de Customer Facing, tanto o time de MSL como o time de força de vendas, fosse muito acionado pelos médicos, que é um pouco do que o Fausto falou na apresentação dele, porque eles queriam entender como seria esse acesso, qual era o conteúdo, como que eles poderiam fazer para acessar e qual que era o conteúdo sugerido por esses profissionais do campo, né? Então, na verdade, inverter um pouco, né? Então, em vez de nós ficarmos assediando, eles nos procuraram, né? Então, eu trouxe esse exemplo, que eu acho que ele ilustra bem o que eu acho que vai ser esse novo mundo que a gente vai viver daqui para frente, né? A gente tem que, como o Fausto bem colocou, a gente tem que se fazer interessante, né? Vamos dizer assim. Então é isso, eu também não vou me alongar muito, porque eu sei que a gente tem um tempo para cada palestrante, e acho que no final a gente vai abrir para discussões, e quem quiser depois perguntar também, pode ficar à vontade, tá? Muito obrigada. Obrigada, Tati. E realmente, na verdade, o que a gente esperava para 2030, né, que tinham vários estudos de várias instituições aí, todas essas mudanças eram esperadas para 2030 de forma gradual, né? E, de repente, a gente teve de aprender tudo de uma hora para outra, né? Na marra. Então, isso... Tudo que acontece é uma aprendizagem enorme, né? Porque as pessoas até tinha muita gente que tinha muita dificuldade com a questão de tecnologia, e as pessoas se foram forçadas a aprender. Então, todo mundo aprendeu, né? A gente sempre tem um aprendizado no final da história, mas como agora pegar tudo isso, né? Aquela história desse limão, fazer uma boa limonada, né? Para atender aí os nossos stakeholders todos, né? E aí tem que inovar, como você estava falando aí, da sua boa prática, e para poder trazer realmente um valor diferente para o nosso cliente, né? Eu como meus clientes de treinamento, e você com seus clientes médicos, etc. Né? Bom, nosso próximo palestrante é o Marcos. Marcos, ok? Aqui eu não estou vendo o Marcos aqui na minha tela. Você está online? Eu estou aqui. Ok, legal. Agora sim, agora eu te vejo. Tá, Marcos, eu vou já colocar aqui a sua tela, um minutinho. Já vou pular essa que você pediu para pular, certo? Então, vamos lá. Marcos, a tela é sua e o microfone também. Muito obrigada.
Obrigado. Bom, primeiramente agradeço a todos a oportunidade de estar falando com vocês. É um prazer imenso, né? Engraçado, várias pessoas aqui conectadas, amigos já de velhos tempos. Isso é muito bacana, muito confortante. Bom, aqui a ideia é trazer um pouco mais da perspectiva, né, da implementação disso tudo, né? Uma visão mais dos times operacionais, né? E vamos lá. Bom, quem, né, lembra, né, em março, a notícia fatídica, né? E agora, isolamento social, o que a gente vai fazer? Então, assim, diversas dúvidas, incertezas, né? Como operacionar isso? Qual o impacto disso? Por quanto tempo? Enfim, todo mundo acho que se deparou nesse momento, né? Quando a gente olha aí uma perspectiva de tempo, a gente imaginava, não, isso vai durar aí 20, 30 dias e daqui a pouco a gente está voltando. Né? A gente chegou a pensar, a gente tinha muito pouca informação ainda naquele momento, né? Do tamanho, né? Desse, vamos chamar de estrago, né? Que esse vírus maldito trouxe para toda a economia a nível mundial. Mas, enfim, a mensagem era essa, não, vamos para casa, vamos trabalhar de casa, esperar esse momento passar e que já tudo volta ao normal. Estávamos enganados. Bom, mas olhando um pouco para a organização que eu trabalho, né, o nosso foco principal, pode passar, por favor? Foi justamente o olhar nas pessoas. Né? Poxa, somos da área da indústria da saúde, então acho que a gente tem aí o dever da proteção, né, dar saúde aos nossos colaboradores, às famílias, né, dos nossos colaboradores. Então a mensagem era muito clara, né? Vamos fazer o que é possível, desde que seguro, dentro de casa. Né? E o engraçado, né, quando a gente estava trabalhando nas discussões, né, de qual saber o melhor momento, né, vamos primeiro organizar o time interno, vamos olhar para a força de vendas, né? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Para o time interno foi muito mais fácil, né? O time interno, querendo ou não, já tinha a prática de 2 dias por semana ter o home office. Então, a adaptabilidade disso, né? Como o Fausto falou até no início da apresentação dele, foi muito mais fácil, né? Então, era um modelo que já era comum, as pessoas já estavam habituadas, né? Às chamadas via web. Então, a adaptação foi muito mais fácil. Mas como fazer isso, né, com um time de força de vendas? Né? Aquelas pessoas que não têm uma rotina de trabalho como a gente tem no escritório. Né? Aquela pessoa que sai de manhã, vai visitar seus médicos, seus clientes, chega em casa no final do dia com aquela sensação de dever cumprido. Né? Poxa, bati minha meta, fiz um bom negócio. Esse sentimento, né, essa mudança de comportamento do dia para a noite, pegou muita gente, pegou demais, né? E essa sensação, né, de falta de produtividade, eu estou falando logo nos primeiros dias, né, quando a gente implementou o isolamento, não foi fácil, né? Sorte que nós tivemos dentro de casa bons gestores, né, que conseguiram de alguma maneira levantar a moral do time, mostrar que existia ainda algo a ser feito. Na verdade, a gente não sabia o que, né? A gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer, mas a gente precisava sair desse modelo de simplesmente ficar e esperar a coisa acontecer e trazer aí as alternativas. Mas o papel do gestor nesse momento foi crucial, né? E me lembro de cada discussão, né? Justamente a gente precisava entender até o emocional, né, das pessoas, o quanto ficou abatido. Pessoas achando que o risco de desemprego, né? Então esse foi um ponto que eu chamo a atenção e foi bastante crucial em toda a medida que a gente adotou para esse trabalho de home office. O próximo, por favor. Nesse momento, né, a Tati falou, né, até da questão do marketing, todo o trabalho, o desafio, né, Tati, de se reinventar. Né? Vocês tinham um plano, né, a área de marketing tinha um plano pronto para iniciar. Normalmente começa lá janeiro, fevereiro, já tem um plano prontinho, é só implementar. Na metade do caminho, para tudo, vamos adaptar o que a gente consegue fazer, né? Trazer aí esse ambiente digital, né? Para poder facilitar de alguma maneira a força de vendas. Então, eu diria assim, ficou uma parte do time, né? O time interno, o time de marketing, trabalhando nesse processo, né, de construção, e a força de vendas,
que não tinha um modelo claro, né, de atuação remota, o que fazer, né? Então, o nosso direcionamento foi muito mais no sentido de vamos tentar fazer alguns contatos, mas muito mais um contato no sentido de apoiá-los, né, de motivá-los para a função que esses médicos, né, que essas pessoas que estavam na linha de frente, né, estavam passando por um momento também totalmente diferente, né? Uma simples mensagem aí, você está bem, né? Com alguns médicos que a gente tem mais contato, e aliás, todo mundo aqui, né, tem seus principais médicos, os contatos mais próximos, até em conversas, às vezes, até de desabafo, né, tentando ver o que seria os melhores caminhos. Mas, assim, o respeito e a admiração pelo HCP foi uma das diretrizes que a gente adotou, né? Então, isso foi uma mensagem assim, muito, muito clara. A gente não queria ser importuno, né, nesse momento. Para você ter uma ideia, nós temos times que atuam diretamente com essas especialidades que estão envolvidas com a doença. Então, infectologistas, intensivistas, né? Como se tornar atraente, né, sem ser importuno. Então, acho que um pouco do que a Tati também comentou na apresentação dela. Pode passar o próximo, por favor? Mas, enfim, né? Nesse meio tempo, então vamos falar de 20 dias aproximadamente, a gente tinha um plano, né? A gente tinha um plano digital, né, que daria suporte para a implementação da força de vendas, né? A gente tinha os canais já disponíveis, né? Mas como falar com o médico, né? Então, a primeira resposta, não somos nós que escolhemos, é o médico. O médico escolhe primeiramente se ele quer falar com você, ele vai escolher quando quer falar com você e principalmente qual o canal que ele quer falar com você. Então, acho que isso a gente trouxe de uma maneira muito forte para todo o time, né? O importante nesse momento era fazer algum tipo de contato, não necessariamente era fazer uma propaganda médica, uma promoção médica via web ou via celular, não, mas se colocar à disposição, né? E principalmente tentar trazer relevância para essa comunicação. A gente, como time, obviamente a gente olha hoje as plataformas disponíveis, né? E a gente não tinha uma preferência. A gente entendia que o nosso papel da indústria em direcionar uma plataforma para conversar, única e exclusivamente uma plataforma, a gente não achava interessante. A gente queria era contactar, a gente queria dizer que estávamos próximos e à disposição, caso ele precisasse da gente. O interessante é que, mesmo liberando todas as alternativas, né, obviamente o WhatsApp foi a mais utilizada. Aliás, se a gente fizer uma enquete aqui no grupo e perguntar qual é o meio de comunicação mais utilizado, tenho certeza que vai ser o WhatsApp, não tenho dúvida disso. Mas, incrivelmente, a gente conseguiu acesso com todas elas, né? Então, a gente deixou essa liberdade do consultor e do médico decidir qual era o melhor canal de comunicação. Pode passar o próximo, por favor, Adriana? Enfim, eu acho que o grande desafio nisso tudo, né, é como gerenciar, né, um time. Aqui vou falar muito especificamente da força de vendas, né? Um time de força de vendas remotamente, né? Talvez era como gerenciar um time de televendas, não sei, mas muito diferente do habitual, né? Então, quais KPIs a gente vai colocar? Então, eu coloco até aqui entre aspas, né? Os nossos KPIs, maturidade e confiança. Acho que esse era o primeiro critério, né? Maturidade, eu falo, maturidade do gestor, de entender que o próprio consultor dele, né, o consultora, ele não tinha mais um horário para começar a trabalhar, não tinha um horário para terminar o dia, e que talvez, se ele marcasse uma reunião em determinado horário, ele não poderia participar, porque tinha algum afazer doméstico, a cuidar das crianças, ou então, normalmente o marido ou a esposa também em casa, também em outras reuniões, tendo que se alternar, né, para cuidar dessa atividade. E eu falo por mim mesmo, né, eu e minha esposa, também, os dois trabalhamos na mesma área, e a gente teve que, em vários momentos, se dividir, né? Então, a questão do horário deixou de existir nesse momento, né? E a confiança que a gente dá é confiança no time, né? E entender, acreditar, né? Dar um voto de confiança que todo mundo está fazendo o seu melhor, né? Nesse contato com o stakeholder,
que a gente consiga, né, trazer relevância, né? O Fausto comentou isso no primeiro slide, acho que no último slide dele também, né, de se tornar, não foi relevância o termo que ele utilizou, mas é algo parecido com isso. O quanto isso é importante, então, para você estabelecer um canal de comunicação com esse médico, ou com esse stakeholder. Mas com uma grande diferença. Em nenhum momento a gente exigiu do time uma média de visitas, de contatos diários. O nosso entendimento, né, era que a gente não quer pressionar uma comunicação, né, até mesmo que uma comunicação sob pressão, ela podia trazer um rompimento muito grande na relação, né, com esse médico. A gente entende que a gente vive um momento, é um momento, né, que a gente vai retomar esses contatos no face-to-face. Então, a gente não queria realmente quebrar essa relação de confiança que a gente tem com os nossos stakeholders. Bom, olhando hoje para o final disso tudo, né, querendo ou não, já com quase 6 meses de pandemia, né, a gente já consegue ter algumas leituras, né, de tudo isso. E o impressionante é que, mês após mês, a gente aumenta o número de contatos, né, em todos os canais, né, e até mesmo aqueles canais que a gente entendia que seriam os menos, os que não dariam certo, né, dessas plataformas de CRM que a gente tem disponível no mercado, que elas surtem efeito. Eu mesmo pude participar de algumas, mas acho que o grande ponto é trazer relevância, trazer um assunto que seja interessante para a rotina dele. Não uma simples propaganda, e aí não estou menosprezando ninguém de maneira alguma, mas a gente tentou se colocar muito no papel desse interlocutor, né? Quando a gente recebe um chamado de um telemarketing, né, uma operadora de telefonia celular, a gente quer se livrar, né? Na grande parte das vezes a gente quer se livrar. E a gente não queria fazer isso com o nosso time e não queria que os médicos tivessem essa imagem do nosso trabalho. Bom, por fim, se quiser passar o último slide. A única certeza é que a gente não tem certeza, né? Acho que esse é um aprendizado, né? Acho que tem muita coisa para mudar ainda, né? Na minha opinião, aqui eu acredito que esse modelo híbrido de trabalho, né, ou seja, o remoto e o face-to-face, ele veio para ficar. Temos índices bem interessantes nesse momento de pandemia que a gente implementou contatos em regiões que a Teva nunca participou, nunca foi. A gente conseguiu não só o contato, conseguimos fazer alguns negócios. Então, assim, mostrou que realmente é possível a gente operar hoje de maneira remota e de maneira presencial. Com certeza, esse modelo digital, né, de promoção médica, modelo que a gente discute, poxa, na época que eu estava no marketing, talvez já mais de 5 anos, 6 anos atrás, a gente já falava, né, no modelo de marketing digital para a indústria farmacêutica, e ele veio caminhando muito devagar. Eu acho que a pandemia acelerou bastante esse processo, né, que eu também acho que é um modelo que veio para ficar. Mas a minha percepção é que isso não vai substituir de maneira alguma o trabalho que a gente tem de campo, né? Do trabalho do representante, do consultor, do gestor, né? Eu acredito fortemente que o consultor ele continuará sendo o elo de ligação entre a indústria e também e o stakeholder, né? Ele vai operacionalizar isso. O que talvez traga para a gente aqui como metas, né, é que todos vão precisar aprender, desenvolver algumas competências, né, para atuar nesse novo formato. Então, acho que hoje, olhando para um cenário de pessoas que a gente vai buscar no mercado, né, talvez olhar essas competências que a gente tem como necessidade, né, e desenvolver, obviamente, essas competências que a gente já tem no time. Enfim, era o que eu tinha para falar. Agradeço bastante a atenção de vocês e depois eu estou disponível aí para as nossas discussões. Adriana, não estou te escutando. Agora sim. Obrigada, Marcos. Ótimo. É interessante a gente ouvir você, ouvir a Tati, o Fausto, de um modo geral, e a gente observar como as empresas estavam atuando, cada uma
pelo menos as empresas, graças a Deus, tiveram a responsabilidade de saber que o capital humano que ela tem é o que ela tem de mais valioso, né? Então, sem as pessoas, nada acontece, né? Então, isso é importantíssimo e é muito bom ver que as empresas se preocuparam realmente com essas pessoas que estão no campo, na frente, fazendo, né, colocando na prática aquilo tudo que está sendo planejado dentro da empresa, né? E realmente, eu pessoalmente acho o desafio do gestor um dos maiores, tá? Porque encarar tudo isso logo de cara, logo de início da pandemia, saber como fazer os ajustes, saber como conduzir um time, motivar um time à distância é a coisa mais difícil do mundo. Entendeu? A partir do momento que você perde esse contato face to face, de olhar nos olhos, é uma questão até, como eu falo muito de neurociência, né, porque eu estudo isso é uma coisa muito afora as nossas sensibilidades, ao que o ser humano precisa. Então, eu acho um desafio enorme o que os gestores têm nesse momento. Parabéns pelo trabalho, viu? Bom, agora, por último, mas tão importante quanto, vamos ouvir o Regis, por favor, Regis, eu vou colocar aqui para ti. Obrigado, o microfone Adriana. E a tela é sua. Obrigado. Então, meu boa noite a todos. Agradeço a participação de todos. Regis Sacramento, já tenho aí 33 anos de experiência na indústria farmacêutica, não só na indústria, aí já vão mais de 35, né? Comecei na área de banco, fui para venda de alimentos e depois indústria farmacêutica, depois consultoria para a indústria farmacêutica e retornei à indústria farmacêutica e estou na área de treinamento e eventos. Próximo. E o que a área de treinamento ela enfrentou e o que ela está passando hoje? Como os colegas falaram, né? Então, assim, todos nós fomos surpreendidos. E essa foi a coisa boa, né? Que todo mundo foi colocado no mesmo patamar. Então, todos nós fomos surpreendidos com novas demandas, atividades, como fazer marketing, como vender, como fazer a gestão e como treinar também, né? E quais as competências que nós tínhamos que trabalhar para se vender, para se fazer o marketing, executar o marketing e fazer a liderança das equipes. Então, tudo isso de uma forma remota, através de materiais digitais ou até promovendo tudo de uma forma totalmente virtual. Então, durante esse período, o desafio do home office foi, como disseram, a empatia e o respeito, porque toda essa força de venda que precisava ser treinada, toda essa liderança que precisava ser treinada, ela estava com um novo cotidiano. Ela estava em casa, mas esse em casa não quer dizer livre. Ela estava em casa com novas tarefas, com novas responsabilidades, tendo que entreter o filho, tendo que cuidar das tarefas domésticas, porque a sua secretária não vinha, né? E não deveria vir mesmo, né? Então, outras atividades entraram nesse cotidiano. Então, a empatia e o respeito a esse tempo, a esse medo, a essa preocupação de uma pandemia, de ser contagiado, perder um parente, enfim, esse respeito e empatia. Então, como fazer isso? Em pequenas doses, né? Em pequenas doses e focado naquilo que apareceu de novo, que estava sendo demandado. Aquilo que já existia, deixa para lá. O que é que apareceu de novo? O que é que vem de novo? Então, vamos focar nas competências que nós precisamos trabalhar para que o time se prepare para o novo. E agora a gente já está com outro olhar, né? Já depois de 5 meses, agora a gente já está pensando como nós vamos continuar o treinamento, se imagina que a médio prazo, na forma ainda híbrida, né? Remota e às vezes pode ser presencial, mas a longo prazo a gente prefere ainda ficar esperando o médio prazo chegar, porque pode ser que a gente continue na forma remota, digital, mas
Eu, particularmente, trocando algumas ideias com alguns colegas, acreditamos que a forma virtual é a que vai realmente prevalecer. Porque nela, através dela, e aí a gente vai falar um pouquinho aí já na questão do tecnológico, né, que foi o que a gente encontrou de como fazer esse treinamento. E graças a Deus, a tecnologia aí para nós tem de sobra, né? Tem para quem quer fazer só o digital, quem quer fazer só o remoto, como nós estamos fazendo aqui. Tem para quem quer não aparecer, não envolver pessoas e ser tudo no digital, ou desculpe, tudo no virtual. Então, você simular qualquer situação, qualquer coisa, a inteligência artificial está aí vai depender de quanto você tem de budget para gastar. Mas opções é o que não falta. Então, qual foi o foco da área de treinamento durante esse período? Foi capacitar todo o time, liderança e liderados, nas competências que estavam sendo demandadas naquele momento. Por exemplo, a alfabetização digital. Um outro exemplo, como é que aquela competência que eu utilizava no face-to-face, ou seja, presencialmente, né? Eu estou ali e aquele relacionamento, aquele bate-papo, como é que eu faço agora essa coisa do lead, funil de vendas, do lead, quem reagiu ao meu contato, quem não reagiu, quantas reações, quantos contatos eu tenho que fazer para eu poder chegar a começar a falar do meu produto. Então, essa coisa era de, vamos dizer, de internet, né? É de quem vendia no e-commerce. Então, isso a gente teve que passar a treinar para a gente não quebrar a empatia, ou seja, eu estar todo o tempo mandando material, enchendo a caixa de e-mail, enchendo o WhatsApp e ser bloqueado. Então, como é que a gente foi treinar para que eu conseguisse fazer isso paulatinamente? E a tecnologia, como eu já falei, foi o como, e graças a Deus tem demais aí. E o que os colegas da área de treinamento veem, tanto nesse momento que estamos passando, esse momento que nós estamos entrando, conexão com o negócio e o perfil do time. Se nós olharmos para o mercado, e nós de treinamento, nós de marketing, temos que olhar para trazer o que é melhor para a empresa, nós vamos encontrar inúmeras opções. Mas a gente não pode se perder, porque a gente tem que olhar para o perfil da nossa empresa, para como essa empresa lida com o negócio e o perfil do nosso time. E aí, daquela quantidade de coisas e de opções que nós temos, dizer para ela, esse é o melhor modelo, esse é o modelo que vai se adequar e que vai trazer o melhor resultado. Próximo, Dri, por favor. Então, entrando em cada um pouquinho, na capacitação, o que a gente precisa ter como empresa? Para agora e para depois. Uma universidade corporativa, uma plataforma de educação à distância. Automatizada, que você nem precise tocar nela. Você coloca lá o curso, você coloca a jornada e aquilo vai sozinho. O aluno entra, ele cria a sua jornada, ele cria a sua trilha, ele tem os seus certificados, ele pode consultar, é como se fosse um reservatório em que você está ali alimentando aquelas turbinas e eles é que são responsáveis por abrir as comportas. Então, o propósito é singular, é a singularidade, é trabalhar, é promover como algo inusitado. Fausto falou de ser interessante. O treinamento tem que criar uma plataforma que seja interessante, que não seja maçante, que não seja aquela coisa, mais um treinamento para fazer, deixa eu fazer logo. Não, tem que ser algo singular, atrativo, inusitado, algo bacana, interessante, que ele curta na linguagem mais moderna. E curadoria, ou seja, coloca coisas interessantes que tenham a ver com o seu negócio, que tenham a ver com desenvolvimento, que seja diverso, que pode ser até uma coisa de culinária, uma coisa de como fazer os seus pequenos reparos em casa. Você tem que dar conhecimento, ofertar para ser atrativo. Jornadas e trilhas para ter começo, meio e fim, porque hoje essa garotada e até nós aprendemos que a gente precisa de sentido, tem que ter um sentido para a gente fazer uma coisa. Vou fazer esse treinamento, mas para quê?
para que eu vou adquirir esse conhecimento? Então, tem que ter uma jornada para que você se sinta se desenvolvendo, navegando, caminhando para frente. Engajar pela troca de experiência, olha, não precisa mais do que um Zoom, um Meet, para você juntar uma galera, trocar experiências e aprender mutuamente. Essa é uma forma barata, rápida e eficiente, porque essa galera sabe muito. Agora a gente precisa dar a oportunidade deles falarem, deles trocarem essas experiências ricas que eles têm. Então é uma forma muito simples, mas muito eficiente e que engaja, na medida que eles podem falar e não são censurados. E o conceito de aprender para toda a vida, que é o que a gente tem como treinamento colocar. Nunca parar de estudar. Próximo, Dri. E aí a gente chega na questão da tecnologia, como eu falei, né? Do multimídia responsivo, tenham cuidado com isso, porque a galera gosta do smartphone. Né? Agora, a nosso time de força de venda usa o iPad. O computador, quem gosta é quem está no escritório. Então, a gente tem que ter cuidado de quando montar a nossa plataforma, a galera de treinamento aí que está conectada, e dar uma dica para a sua empresa. Quando for contratar, contrata que ela seja responsiva para o celular, para o iPad e para o computador. Os simuladores, como eu falei, a realidade aumentada, a realidade virtual, um mix do que é real com o que é virtual. Então, assim, de acordo com o tamanho do seu bolso, você pode fazer coisas espetaculares. Empresas estão aí, e não foi por causa da pandemia, já estavam aí no mercado. Esse é um detalhe importante, né? A tecnologia, ela estava aí desenvolvida. Entretanto, ela tinha uma resistência. As pessoas tinham uma resistência, até mesmo a força de vendas ainda tem uma certa resistência ao uso da tecnologia. Porém, quando a pandemia veio, ela quebrou a resistência, porque era ou isso ou nada. Então, não houve resistência. Essa foi uma grande vantagem. E uma outra grande oportunidade para o treinamento é tempo. Quando o treinamento teve 5 meses para treinar. Então, assim, a gente teve muito tempo para treinar, ainda estamos treinando, e a gente está vendo a importância, as empresas também estão enxergando essa importância. Então, o uso da inteligência artificial, nós já vimos antes da pandemia, o Bradesco com a Bia, não é? Em que você conversava, você usava os bots de companhias aéreas quando você entrava nos sites. Então, a tecnologia ela está aí. Agora, ela se impôs por causa da pandemia. E a gente precisa gostar dela, porque ela é maravilhosa. Ela nos dá essa oportunidade que nós estamos aqui. 40 e poucas pessoas reunidas em locais diferentes, alguns fazendo as suas atividades ao mesmo tempo, sem precisar parar, sem precisar dedicar exclusivamente o tempo e só o ouvir. Porque se você está ouvindo as nossas falas aqui, você está aprendendo. Enriquecimento do conteúdo estático, aqui uma dica para quem tem uma área de treinamento que não tem tanto budget assim. Então, aqueles manuais estáticos, hoje você pega um PDF, você consegue enriquecê-lo, colocar um vídeo dentro dele, você consegue colocar uma animação dentro de um PDF que estava antigo lá, que ninguém tem mais saco de ver a cara dele. Você pega esse PDF e torna ele uma coisa mais atrativa, com um vídeo lá, com uma animação, com um teste, um quiz, não é? Então, assim, coisas, os infográficos que o cara abre no celular dele e grava numa só telinha, ele tem ali informações importantes que ele pode gravar, colocar na cabecinha dele e começar a executar. Então, às vezes, o simples é o mais eficaz. Próximo, Dri. E a questão da conexão que eu falei, né? Existe uma tendência geral, isso é normal na gente, nós seres humanos, né? Fazer muito para parecer que somos muito eficazes, né? E aí a gente não mede o resultado, é uma dificuldade do treinamento mostrar para a empresa o quanto o treinamento traz resultado, mas as outras áreas também precisam estar preocupadas com isso. Considerar o perfil do time, às vezes a gente quer fazer o bacana, mas não considera o perfil do time.
e se atende ao objetivo de negócio da empresa. É isso que a empresa quer? O que a empresa quer? Então, a gente tem que fazer o treinamento voltado para o que a empresa quer e não para o que é bonito e bacana. Então, o foco não mudou, apesar da pandemia. Eu acho que até ele ficou mais forte. O menos fazer mais para o negócio, não é? Então, o time de treinamento ele tem que estar conectado. O time de treinamento ele tem que pensar o seguinte: o time sabe fazer? Se ele ainda não souber, não passa para a próxima etapa, porque serão 2 sem ele saber. Então, enquanto não souber, enquanto não aprender a fazer, insiste, né? Então, o time precisa saber fazer. O time quer fazer treinamento junto com o marketing, junto com a liderança, tem que motivar esse time, tem que dar sentido, tem que dar por que você precisa saber fazer e querer fazer. Motivar. E testar na prática. Mas, gente, o que mais apareceram nesses dias foram soluções. As empresas que antes faziam A, viraram fazendo B. E a gente precisa ter o cuidado, porque essas soluções, elas apareceram em 60 dias. Então, elas não tiveram tempo de ser testadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está comprando. Por quê? É como medicamento. A gente testa, até a gente ter a certeza de que vai ter resultado. Então, assim, as soluções, elas são muitas, porque na tecnologia, com a tecnologia, a gente consegue fazer as coisas muito rapidamente, mas você precisa testar. Então, na nossa área de treinamento, os nossos colegas, estamos sempre pensando nisso, ter o pé no chão para a gente não estar comprando soluções que vendam milagre e que, na verdade, nunca foram testadas e que a gente não sabe se vai trazer algum resultado. E o último slide, que é o que a gente, nós da área de treinamento, sempre achamos. Isso não é de hoje, é de muito tempo. A adaptação e o conhecimento são as competências, é a chave, é a solução para você se destacar nesse mundo muvuca, né? Que antes era o VUCA, agora já é o muvuca. Né? Não é da palavra muvuca, não, é porque o acrônimo aumentou mesmo, tem mais 2 letras agora, que é do sentido, do mindful, né? Então tem que ter sentido, as coisas precisam ter sentido. Não sei dos colegas quais dos colegas falou aí, dos paradigmas, acho que foi o Fausto. E eu sempre tenho dito nesses 5 meses de treinamento aí que a gente está interagindo com a força de venda. Você conhecia padrão? Acaba com isso. Não existe mais padrão. Nós damos e você, de acordo com a singularidade, de acordo com o perfil do seu cliente, da situação da sua instituição, da situação da sua empresa, do que você precisa como objetivo, você vai lá e faz. Então, precisa ter sentido. Universal. As nossas pequenas ações hoje são, cai na rede, passa para o mundo. E aí vem, como é que a gente vive num mundo de tanta velocidade? Quando eu conheço, quando eu estudo, quando eu vou percebendo a tendência, a gente está falando aqui de tecnologia, mas o 5G já está aí, as caixinhas já estão sendo colocadas e espalhadas por todo o país, pelo Brasil, não é lá fora não, é aqui no Brasil. Então a 5G está chegando. Então, se eu conheço o que é 5G, eu sei como é que eu vou fazer marketing, treinamento, venda com o 5G, eu preciso ir conhecendo como é que as tendências vão, porque eu conhecendo, eu consigo, na velocidade que o mundo muda, eu consigo ser um pouquinho junto dele, um pouquinho de velocidade que ele vai. As incertezas, se eu conheço, se eu percebo a tendência, eu crio previsibilidade, eu não vivo na incerteza. A complexidade, se eu conheço, se eu entendo, eu consigo trazer o complexo para menos complexo. E a ambiguidade, não é? Se eu conheço e se eu me adapto, se hoje é assim, beleza. Se amanhã mudou, beleza também. Então, adaptação e conhecimento é a chave para a gente conseguir viver nesse mundo da muvuca e sofrer menos, né? E sofrer menos. Claro que eu sou um cara de treinamento
Eu sou um cara que adoro educação, adoro estudar, adoro conhecer, e é muito fácil para mim falar isso. O cara de vendas, ele quer vender, ele quer chegar e tirar o seu pedido, quer ganhar os seus prêmios, quer fazer as suas viagens com os seus prêmios, ele quer reconhecimento. A área de marketing quer que as suas ideias sejam implementadas e sejam realmente conquistadas dentro do mercado, mas o conhecimento e a adaptação não é do treinamento, é de todos. E essas duas competências juntas é que fazem com que todas essas áreas possam vencer juntos. Então, da nossa experiência e da visão que nós temos para a frente, é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Muito obrigado. Regis, muito obrigada. Foi ótimo, como sempre, né? E é interessante. Eu vou colocar mais um detalhe aí nessa sopa que você colocou, nesse caldo aí que você falou até agora. A gente ainda tem o desafio de algumas empresas estarem trabalhando com 4 gerações ao mesmo tempo. A gente tem a geração Z que está entrando também aí, e a geração Z tem uma forma mental completamente diferente e que as empresas devem estar adaptadas para poder atender isso, né? Porque eles têm uma forma completamente divergente do que a gente vinha acompanhando até agora. E é um grande desafio, justamente para quem é líder, né? Porque a liderança, saber trabalhar com tantas gerações ao mesmo tempo, é um baita bem difícil, né? Fazer isso. E para treinamento também, porque tem que aí ferramentas que sejam interessantes para esse tipo de público, né? Ainda bem que a gente tem a tecnologia aí, que é o que eles gostam, né? Tudo rápido, tudo muito rápido. Bom, gente, a gente agora vai abrir aqui, eu vou tirar a apresentação. Antes de eu tirar a apresentação, eu vou passar para vocês para um outro slide, só para pedir para aqueles que estão online, para já ir adiantando, que vocês, por gentileza, captem esse QR Code que está aí na tela. Se vocês puderem, por gentileza, é uma pesquisa que, se a gente deixa por último, o pessoal acaba não respondendo, esquece, etc. Se vocês puderem, por favor, responder a pesquisa, é uma pesquisa bem rápida, vocês podem captar e responder e tal, mas a gente volta agora para a nossa discussão, tá bom? Enfim, eu vou abrir agora, a gente teve algumas, vou esperar um pouquinho só para tirar essa tela, mas nós tivemos algumas pessoas aí que se manifestaram, e eu vou pedir para a Carisa. Carisa, você está online aí, está nos escutando? Carisa? Estou, Dri. Oi, Cá. Por favor, o que você tem aí para a gente? Tem alguém aí que queira se apresentar, queira expor sua opinião? Eu vou tirar agora a apresentação, acho que o pessoal já pegou o QR Code, depois eu ponho de novo, só para a gente poder ver a carinha das pessoas. Pronto. Perfeito. Né? Foram todos muito bem, assim, a gente aprende muito participando de eventos como esse, estão todos de parabéns. Nós temos alguns comentários que foram publicados no chat, e então, se você quiser, eu posso ler alguns comentários que são reforçando as mensagens ou deixando algum outro insight. E uma que eu não sei se eu posso considerar isso como uma pergunta, mas o Marco Trozídio, ele publicou aqui que, prezados, além de todos os desafios apresentados, não podemos nos esquecer que ainda temos a lei LGPD em eminência a ser implantada, o que traz consigo mais algumas dificuldades. Alguém gostaria de comentar o assunto? Eu até, aproveitando, o Marco, você está online? Quer aparecer aí para a gente? Dá um oi, e aí você pode expor aí seu ponto de vista, Marco? Oi, Marco, tudo bom? Por favor, muito prazer. Tudo bem, é um prazer estar vendo vocês. Com certeza a gente está agregando valores aqui, aprendendo. Como o Regis disse, é um momento de aprendizado. E nesse momento, a humildade intelectual se faz muito importante.
ou seja, admitir que nós todos precisamos aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Eu sou da Torrent também, trabalho junto com o Fausto, e a gente está vivendo um momento, além da pandemia, muito crítico com essa implementação da lei de proteção de dados. Quando a gente fala em qualquer ferramenta digital, você precisa de dados para trabalhar com isso. Você precisa do acesso, o e-mail, ou então o número de telefone, coisa do tipo. E eu vejo, nesse momento, que isso acaba sendo mais um obstáculo para a gente, né? Por isso que eu fiz questão de destacar essa questão da lei, da implementação da lei. Mas, por outro lado, né, como eu sou um amante de filosofia, como diz Alan Watts, quanto maior a dificuldade, maior é a possibilidade do nosso crescimento, né? Então, por isso que eu fiz essa colocação. Legal, legal, Marco. Muito obrigada, é a verdade. E aí, acho que o Fausto pode responder, complementar. Na verdade, não, sem dúvida. Um prazer ter você aqui. Não é nenhuma resposta, mas é um desafio que a gente tem, né, perante a tudo. É um mercado, a indústria farmacêutica já é um mercado altamente regulado, a gente sabe disso, né? A gente já tem as leis próprias, né, que protegem todo o dado com relação aos pacientes, com relação aos hábitos prescritivos, e sem dúvida nenhuma, as empresas vão ter que se reinventar do ponto de vista. Então, vamos pegar a parte do Regis aí, que é a parte de treinamento, né? Você vai ter que ter todo um arcabouço tecnológico de proteção de dados, né, para que você não exponha essas pessoas, né, do ponto de vista de dado ou de informação, e para que essas pessoas fiquem expostas. Então, é um desafio adicional que a gente tem frente a toda essa pandemia, né? Então, por exemplo, as empresas de varejo que têm um trabalho fortíssimo com CRM, ela já tem uma proteção de dados, né? Que, obviamente, ela tem a informação e que ela tem que fazer algo muito mais robusto, porque se vaza um dado como esse, né, isso vai parar lá na Santa Efigênia, né? Então, no final das contas, é isso. Então, o que a gente tem que ter um cuidado enorme. O governo já tinha dado um prazo de 2 anos, e agora vale a implementação a partir desse mês já, né? A lei já começa a vigorar. As áreas de tecnologia, e não só as áreas de tecnologia, mas as áreas como um todo dentro das empresas, estão feito louco para garantir o máximo possível que essa lei esteja completa. Não é simples, é um desafio enorme frente ao que a gente já tem, estabelecer essa proteção de dados aí, Trozide, muito bem lembrado. Legal, legal, Fausto, obrigada. Obrigada, Marco. O que mais que a gente tem aí? Tem mais alguém que queira colocar algum tipo de posicionamento? Olha, gente, é à vontade, isso aqui é um fórum, viu? Vocês podem ficar à vontade. Eu estou vendo aqui... É lindo. Como? Tem alguém que falou aí? Oi? Vamos lá. Tiago Catarino está aqui concordando com o Regis. Tiago, você quer expor alguma coisa? Tiago, você está online? Tiago, oi. Olá, boa tarde. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Eu sou até suspeito de falar do Regis, né? Mas assim... Só fazer uma menção, essa é a minha fonte, é uma fonte de inspiração, viu? Que é isso. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Eu acho que eu comentei, eu acho que a tecnologia ela já estava aí, né? Eu não me lembro se foi o Fausto que comentou, alguém comentou a respeito. Ela já existia, né? E engraçado, precisou acontecer tudo isso que aconteceu para a gente ir atrás. E para mim isso daí não tem volta. Eu acho que não vai ter volta. É lógico que o contato face-to-face vai continuar sendo importante, mas muita coisa assim vai estreitar. Sabe, aquela distância que existia, ela acabou.
sabe? A gente está fazendo muitos negócios já por Teams, por Skype, por Zoom. Então, assim, é só uma questão assim, de melhorar um pouquinho isso e conhecer um pouco mais as plataformas. Mas isso não tem volta mais, sabe? Eu acho que vai ser uma conduta que todo mundo vai adotar e já está adotando, né? Parabéns, Regis, parabéns a todo mundo aí. Obrigada, Thiago, obrigada. Obrigada. Obrigado, meu irmão. Tá no Quer mudo, comentar Adriana. alguma coisa, Regis? Quer comentar alguma coisa? Alguns colegas também comentaram bastante sobre a participação da Tati, quando ela citou a questão da importância da empatia, né? Que sempre não é de agora a importância, mas cada vez mais precisa ser valorizada e reforçada para todos. Isso é muito importante. Aliás, sempre foi, né? Mas eu acho que mais do que nunca agora a coisa chegou. As pessoas estão começando a olhar dessa forma com mais foco nisso, né? Tati, você quer agregar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, né? O que a gente está dizendo aqui muitas coisas, na verdade. Não, a tecnologia já existia, a empatia já existia, tudo isso já existia, mas a gente tem que melhorar o nosso uso, né? E aí eu vou fazer um paralelo com a tecnologia em relação à empatia também, né? Então, ser empático não é você olhar só o seu lado, né? Você tem que genuinamente olhar o lado do outro. E eu acho que a gente tem que praticar muito mais isso agora, até do uso das tecnologias, né? Então, o quanto você está sendo invasivo, o quanto que aquilo realmente está agregando para a pessoa, o que ela está afim, entendeu, de receber. E talvez agora seja um pouco mais fácil, porque a gente é cliente, é consumidor em outros mercados, então o quanto que a gente também se coloca nesse lugar de falar, nossa, se fosse eu ia detestar. Então eu acho que dá para a gente praticar também quando a gente olha para nós mesmos, na verdade. Verdade, Tati. Marcos, só para aproveitando, porque tiveram alguns assuntos aí bem interessantes, mas no foco aí pensando na gestão. Hoje você olhando aí com tudo isso que aconteceu, o que você o que você pensa? Quais são as competências que você acha que você vai procurar em um profissional de agora em diante? É muito difícil essa pergunta? Ou... Não, é mais uma percepção sua nesse momento, porque você já vem passando por isso aí ao longo desses meses, então você já deve ter sentido as dificuldades que os profissionais têm, né? Então você já consegue ver alguns gaps que são necessários serem trabalhados, né? Não, eu acredito que a principal competência disso tudo é uma boa comunicação, né? De novo, a gente tem que trazer assunto relevante, a gente precisa abordar o médico de uma maneira inteligente, né? E, obviamente, uma pessoa que consiga ter a facilidade de permear entre um trabalho físico, né, com o tradicional material promocional, mas que ele consiga operar de maneira clara um trabalho que possa ser remoto através de uma web ou através do envio de um próprio material via WhatsApp, enfim, que ele consiga trazer relevância para o assunto. Acho que essa é a palavra-chave, né? Então, acho que essas são as duas ou três principais características, competências que a gente precisa perseguir. De novo, porque principalmente o trabalho remoto, né? Que, como eu disse a vocês, eu tenho a percepção que ele vai durar por muito tempo, né? Ele vai seguir como uma tendência daqui para frente. Mas o trabalho remoto, se você não criar relevância, você não tem ouvinte. É diferente do modelo tradicional, quando você vai até o médico, você espera ele ali na frente, por mais que ele não queira te atender, por educação ele vai te atender, né? Sendo que por outro canal não vai ser bem assim. Então acho que o desafio está justamente nisso. O Marcos, só complementando, lembrando que a gente está entrando na casa das pessoas agora, né? Sim. Isso aí. E o local mais sagrado o local mais sagrado de qualquer pessoa. Então, não dá para entrar de qualquer jeito, né, na casa das pessoas, não é isso, Marcos? Exatamente.
Corretíssimo. O que o Marcos colocou e o que o Fausto também falou, eu fiz até num comentário em um artigo da Adriana. Quero fazer menção aqui de amigos queridos que estão aqui, Rony, Ademar, Elvani, nossa, é gente querida demais. Rômulo, meu grande amigo querido, Rômulo. Mas é o que a gente fala que já se praticava no e-commerce, aí no Omnichannel, que o Fausto mencionou, que o marketing sabem fazer, mas para alguns tipos de negócio, que é o famoso AIDA, né? Então, a gente tem que transformar isso agora, essa galera que antes ia só no pé na porta, que colocava o pé na porta e não deixava o médico fechar, né? Então, a gente tem que ensinar essa galera agora a fazer, quer dizer, nós, né? O marketing, treinamento, temos que desenvolver materiais, esse exemplo que a Tati trouxe, né? De ofertar algo de grande valor agregado, e é isso que a gente precisa pensar como empresa, né? É isso que vai fazer com que os médicos venham até as empresas, né? Então, é atrair, gerar o interesse, para gerar o desejo e aí a ação dele. Como é que eu faço para me conectar? Aí estamos nós lá para recebê-los, né? De portas abertas. Então, ao invés da gente ir, eles é que tem que vir. Mas como? Assim, como o exemplo que a Tati trouxe. É um desafio, por quê? Porque você não tem, por exemplo, no exemplo que ela trouxe, você não tem 10, 15, 150 instituições ou congressos como na oncologia, né? ASCO. Como a ASCO. Não tem. Então, quem chega primeiro pega a atração primeira. Então, esse é o grande desafio. Mas, assim, de novo, a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma barreira que a gente não pode ultrapassar, que é chegar no campo, porque ainda existe a contaminação, que ainda existe uma série de protocolos, blá, blá, blá. Até chegar o momento que isso pare de existir, é isso que a gente talvez tenha que pensar. Depois, aí a gente vê o que é que vai vir depois, e aí a gente pensa no depois, né? Mas as empresas, elas precisam pensar nisso. E a força de vendas, como a Adriana falou. Eu tenho 55 anos, nós temos representantes, por exemplo, da área hospitalar, geralmente você não tem garoto, né? Você tem o cara já mais maduro para frente. Então, essa galera, ela precisa, né? E, de novo, graças a Deus, a pandemia quebrou a resistência, porque ela disse, ou você se conecta ou não se conecta. O meu pai não tem celular, mas ele fala comigo pelo celular da esposa dele, no WhatsApp, no Face do WhatsApp, no vídeo do WhatsApp. Ele teve que aprender, porque eu não vou em Fortaleza tão cedo, né? Então ele teve que se virar para a gente bater um papo, né? Então, de certa forma, a necessidade, ela trouxe essa quebra da resistência. E aí as coisas foram acontecendo. Mas é uma verdade. A gente não está com o pé na porta. Então, a gente está com o dedo aqui, como a gente, que pode, em qualquer momento, sair e tchau, acabou, saiu e não volta. Então, precisamos criar realmente algo muito atrativo, e aí, falando como treinamento, da mesma forma, né? Bastante coisas atrativas para poder a força de vendas realmente querer estudar voluntariamente, com desejo. É isso aí. Olha, tem uma pessoa aqui que colocou uma coisa, que usou uma palavra, a Anne Lima. Ela colocou, acredito que a vulnerabilidade nos torna mais flexíveis. E aí me veio uma coisa aqui, tudo bem. Nós todos aqui que estamos nessa sala, que somos o olha, eu sempre acabo me colocando dentro da indústria farmacêutica. Eu trabalho para ela hoje, fiquei 27 anos, não adianta, ela não sai aqui do sangue. Eu acabo me colocando dentro dela. Mas, então, as pessoas que estão aqui, que são pessoas mais do operacional, coloca a mão na massa e tal, como vocês veem essa questão da flexibilidade? Essa flexibilidade, vocês acreditam que existem dentro das empresas hoje para poder fazer essa... Porque, gente, fazer uma gestão de uma coisa que já é desenhada, que já é estabelecida como a gente tinha até agora, é uma coisa.
E agora a coisa pulverizou, na verdade, né? Todas as ações são pulverizadas, toda a forma de trabalho é pulverizada. E como o Regis falou, o Fausto falou, o Marco, a Tati, não existe mais uma forma só, são várias formas, né? E existem aí algumas coisas, alguns empecilhos no meio do caminho, que é aquela coisa do compliance, que a gente sabe que tem uma regulamentação muito forte, a gente sabe que as áreas têm que ter uma interligação muito grande, mais do que nunca hoje, realmente trabalhar em equipe é super fundamental, e não é equipe só a equipe de vendas com a equipe de marketing, não é equipe mesmo, é a empresa como um todo, né? Porque todo mundo vai precisar de todo mundo. Então, vocês enxergam essa flexibilidade? Vocês acreditam que essa flexibilidade vai funcionar de verdade? Adriana, o Trozídio aqui roubou minha fala. Eu ia voltar a 1800 para falar de Charles Darwin, né? Sobre a teoria do evolucionismo. Então, assim, a gente vai ter que resgatar Charles Darwin, porque assim, a gente vai ter que nos adaptarmos a um novo modelo de negócio. Os desafios, eles são cada vez mais constantes, né? E ele roubou exatamente isso. Eu estava aqui pensando exatamente em falar sobre isso, porque assim, nunca teve tão atual a teoria dele, né, que ele escreveu em 1800 e alguma coisa. Então, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se reinventar no modelo de negócio. Não dá para... o Carlos aqui escreveu, né, grande oportunidade de termos aqui profissionais diversos. Eu gostaria de colocar em pauta habilidades para driblar a resistência do novo modelo. Na verdade, a gente vai ter que entender o que é esse novo modelo, a gente tem que estudar o que é esse novo modelo e reinventar esse negócio, né? E aí um pouco do que o Regis colocou, e acho que todo mundo colocou, essa mistura de geração, né? Que tem o novo, a pessoa que tem já uma visão mais tradicional, como é que a gente coloca tudo isso dentro de uma plataforma e reinventa esse negócio, né? Dentro de todas as questões regulatórias que tem. É uma oportunidade de ouro, gente. Toda crise, ela é recheada de oportunidades. Quem entender primeiro quais são as oportunidades, vai beber água limpa. Essa, para mim, é um pouco de um pensamento assim, bem que a gente pode avançar muito rápido. Realmente é super interessante, e até alguém estava comentando aí a questão do trabalho em equipe. Realmente, definitivamente, agora as empresas vão ter que entender que tem que trabalhar em equipe para conseguir fazer isso, né? Se não trabalhar em equipe, não vai acontecer, né? Isso está muito claro, né? Quem não acredita nisso está fora, porque realmente não vai funcionar. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que falta um poucos minutos para a gente encerrar. Aqui a Ana Lima, a parte boa é que foi o mundo inteiro, então a colaboração está em alta, unindo as gerações, sim, vamos ver. E a gente tem que aproveitar para aprender também, né? Os mais velhos, aprender com os mais novos aprender com os mais velhos, tirar esse resquício que o pessoal ficava, não, imagina, ele é muito mais novo que eu. Ele sabe muito mais, cara. A gente sabe que os moleques que entram agora, né, dentro da indústria, tem 20 anos, 21 anos, fala 3 idiomas, já viajou o mundo inteiro, entendeu? Então, o cara tem muito mais bagagem do que a gente, que é da velha geração, mas a gente tem a experiência, né? Então, tem que se levar isso em consideração, tem que respeitar. E aí tem que agregar toda essa turma, é o papel dos gestores. Aí o desafio para o Fausto, né, para o Marco, esse é um desafio grande. O que mais que a gente tem aqui? Do Joseph. Joseph estava aqui. Nossa, que saudade desse menino. Ele é fantástico. Joseph, está aí? Parabéns, pessoal. Encontro muito rico, com várias abordagens neste nosso panorama e tal. Programa. Ô, Joseph, tudo bem? O Joseph também é gestor agora, está fazendo um trabalho bacana lá na Merck, e tem um grande desafio também, né, Joseph? Está sem microfone. Engraçado que ele está sem microfone. Uai. Seu microfone está fechado. Não deu. Pena. Mas tem problema. Mas muito bom ver você aqui. Aqui, a velha geração se adaptou? Nada. Foi? Entrou? Entrou? Fala aí, Joseph. Não entrou, André.
Tadinho, queria falar com ele. Bom, a velha geração se adaptou a todas as mudanças. É como o Regis falou, né? Eu ia ou não ia, né? Então, tem que se adaptar e tem que correr atrás. E digo mais, né? Tem que realmente ir correr atrás daquilo que não tinha, né? Formação. Dri, se você só fazer uma observação depois, o Rômulo. Só para a gente ter o cuidado, aqui eu estou defendendo a minha classe dos mais velhos, né? Numa sala de aula, eu pedi para a galera fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Faz aí uma lista de transmissão aí no WhatsApp. Para surpresa nossa, poucos sabiam fazer, entendeu? Então, assim, a questão do jovem, ele usa com muita facilidade, por exemplo, para fazer uma pesquisa, né? Então, se ele quer saber uma coisa, ele joga ali na pesquisa e e vai. Mas, assim, as funcionalidades para o profissional, isso a gente precisa ensinar também a eles, entendeu? A gente precisa ensinar aos mais velhos o quanto a tecnologia pode ajudá-los, né? Porque o mais velho ele tem o medo do banco digital, do banco virtual, porque ele acha que os caras que ele vai ser roubado, né? Porque ele está fazendo a transação virtualmente. Então a gente precisa ensinar para esses caras que dá para tirar muito proveito. E os mais novos, que não é só para bater papo, não é só para aquele valeu, para o joinha, essa coisa serve para o trabalho também, né? Então, tem os dois lados também. Rômulo, desculpa aí, velho. Que é isso, Regis. Não, sabe o que é legal? É que eu estava pensando aqui, essa troca de experiências, e quando a gente pensa nesse profissional dessa Revolução 4.0, tem uma habilidade que vai ser de extrema importância, que é a criatividade. E muita gente, a gente pensava em criatividade, era algo de criança, educação do meu filho, claro, engloba, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e eu já coloco isso com ela. E a questão da criatividade é você fazer as coisas de maneira diferente. E eu vi vocês falando, o Paulo, o Regis, a Tati, o Fausto, e tem uma frase, eu até coloquei aqui, que é que a gente tem que aprender a desaprender. Eu acho essa frase fantástica. Quando eu ouvi essa frase, foi num curso sobre criatividade, reaprendizagem criativa. Primeiro você pensa e você fica pensando, putz, mas que louco, né? Depois de uma semana é que eu fui entender realmente, e cada dia que passa eu entendo mais que ela está mais presente do que nunca, né? Então a gente tem que se permitir, a gente tem que se permitir desaprender, com crenças, valores, dogmas. Então eu fiquei ouvindo todo mundo falando aqui e no final eu achei perfeito isso. Acho que no fundo a gente tem que abrir o coração, desaprender e ver a necessidade do cliente e, claro, focar no negócio, né? Eu acho que é isso. E aí, Rômulo, ainda tem, aí eu vou usar também, acho que o Regis vai concordar comigo. Não existe criatividade, e isso é uma questão realmente de funcionamento mental, né? Em neurociência. Não existe criatividade se você não tiver plantado alguma coisa antes, né? Você tem que plantar, você tem que colocar adubo, né? Adubo aí na terra, para depois a criatividade florescer. Então, é super importante realmente que as pessoas... Alguém falou, foi a Tati que falou a respeito de todas as capacitações que o pessoal vai precisar ter, acho que foi a Tati ou foi o Marcos. A gente, mais do que nunca, eu vejo que o profissional que vai trabalhar hoje dentro da indústria, ele vai ter, já tinha antes, já devia ter antes, né? Ele tem que ter um repertório, né, muito grande, né? E cada vez mais ele vai ter mais repertório. E o repertório que eu digo é aquilo que o Regis estava falando, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, ele tem que se informar, ele tem que... A gente tem tanta informação todo dia, ele vai ter que filtrar essas informações e ver o que é mais importante realmente para ele, para o dia a dia, né? E para tornar isso realmente um solo fértil para ele poder aparecer com a criatividade, né? Sem isso não vai aparecer criatividade. Muito bom. Estou vendo a Camille também. A Camille está na Astra, né, Camille?
Não, estou na Novartis. Na Novartis, está na Novartis. A Astra foi antes da Merck. É verdade, está na Novartis. Você vê que tem profissionais de todas as empresas aqui. Isso é bacana, porque cada um está tendo uma experiência, cada um está trabalhando, está vivendo uma coisa, né? Cada empresa fez de um jeito, cada empresa está colocando as mãos na massa de um jeito. Então, e como é que está aí, Camille? O que você diz a respeito disso tudo? Eu acho que assim, acho que um pouco do que o Regis falou, do que o Fausto comentou, né? Eu acho que o grande momento, assim, realmente é da inovação, né? Se a gente realmente não se agarrar nisso agora, a gente fica para trás, como as outras pessoas comentaram também. A gente na Novartis está tentando criar o máximo de ferramentas digitais que empoderem, né, os CTs para que eles consigam viver nesse momento agora híbrido, né, que na verdade não é nenhum momento, acho que é para sempre isso, né? Na verdade a gente tem que ter isso na cabeça, que realmente mudou e vai ser blended eternamente. E a gente inicialmente, quando começou a pandemia, com visitas através do Teams, mas agora a gente já conseguiu emplacar numa ferramenta dentro do Viva, onde chama Viva Engage, onde eles conseguem fazer já essas interações formais com os médicos através das duas plataformas. Então, na verdade, eles podem decidir qual plataforma usar, mas a gente também tem focado em bastante treinamento, assim, de estilos de comunicação, de influência, de inteligência emocional, porque não quer dizer que se você tem um relacionamento maravilhoso com um médico que você visita há 10 anos presencialmente, que esse relacionamento vai ser o mesmo através de um outro canal, né? Porque as pessoas acabam oscilando nos estilos de comunicação e também respondem de outras maneiras a estímulos, né, a motivações, enfim. Então, a gente está trabalhando bem forte nessas novas competências, né, desse novo cenário. Acho que as competências tradicionais, né, que são gerenciamento de território, conhecimento científico, essas coisas já ficaram para trás, né? A gente tem que trabalhar agora realmente competências que sejam eficientes para que a gente consiga ter esse autogerenciamento e essa interação realmente com uma influência maior, né, através desse modelo novo que a gente está vivendo. Eu acho que é desafiador para todo mundo, sabe, Dri? Acho que é um dia de cada vez, cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Cada dia a gente descobre uma maneira nova também de treinar, de engajar eles em treinamento. Mas, por incrível que pareça, a gente sempre falou há tantos anos de digital, e que, na verdade, eu acho que a gente está realmente vivendo isso fortemente agora, né? Porque o que a gente fazia antes não era digital. Agora, ou a gente vive ou a gente não vive. E por incrível que pareça, eu acho que a gente, assim, a gente está conseguindo se reinventar, sabe? Com muitos desafios, mas eu acho que todo mundo está encontrando um caminho e vendo que realmente é possível também, né? Não só presencialmente, mas virtualmente também. Legal. Obrigada, Cá. Bom te ver aqui. Imagina, prazer te ver aí, estar aqui com vocês. E ter a ideia de como está por aí. A Tati falou, a gente já vai acabar um pouquinho, mas eu acho que a Tati falou uma coisa que eu acho que me marcou na apresentação dela, e eu não sei como vocês veem, mas ela falou, será que o que a gente fazia antes era realmente eficiente? Será que o que a gente fazia antes realmente era visto pelos médicos como um bom contato? Será que o que a gente fazia antes era realmente o que ele precisava? Né, Tati? Eu acho que essa foi a melhor coisa que você falou. Aliás, você falou tudo muito bem, mas essa coisa me marcou, entendeu? Porque assim, Dri, posso compartilhar uma questão? Pode. Isso que você falou que a Tati comentou, eu cheguei um pouquinho depois, porque eu estava em reunião, então não consegui pegar todo o conteúdo. Mas eu acho que esse desafio a gente até tem que estar ligado hoje em dia também, né? Porque, por exemplo, a gente... marketing está fazendo milhões de materiais e aí enviam nas visitas para os médicos, né, os famosos RTEs. E aí a grande questão não é você mandar, né, 500 RTEs para o seu painel, 500 materiais científicos, mas assim, como é a taxa de abertura disso também? Como é que você vai impactar o cara, né? Então, a gente no início sofreu muito com isso na Novartis, porque assim, o CT parece que estava na cabeça dele assim, eu preciso enviar RTE. Disparava para o painel inteiro, mas assim, segmenta, né? O
que você vai mandar para o cara, porque o problema não é você mandar, né? O problema é você impactar, né, a pessoa, ainda mais agora virtualmente. Então, quanto dessa taxa de abertura aconteceu? Então, a gente teve bastante aprendizado e tem que ter isso aí que a Tati, eu não vi essa parte, mas que realmente ela comentou, esse mesmo olhar que a gente tinha para o presencial, né, a gente não se esquecer de ter para o virtual também. É isso mesmo, Camille. Por isso, de verdade, acho que a gente já estava ultrapassada há muito tempo, só a gente não queria ver. E assim, eu penso de uma forma um pouco diferente e bem disruptiva, de que, inclusive, esses materiais de que você tem que monitorar, isso também já é ultrapassado. Na verdade, a gente fica olhando só para o que a gente quer entregar. Mas quando a gente se coloca no lugar, que aquilo que eu falei da empatia, Deus me livre ser um médico e ter que receber um negócio desse que eu já estou careca de saber, sabe? Então, eu acho que é isso, é como que a gente agrega valor, faz de outra forma com que ele nos procure, que seja interessante, sabe? E acho que isso já estava latente há muito tempo e a gente fingia que não via. Perfeito. Muito bacana, muito bacana. Bom, gente, olha, o papo acho que foi muito bom. Espero que vocês respondam lá aquela minha pesquisa. Eu vou mandar depois para todo mundo também via online, né, por e-mail, para quem puder responder, a gente agradece. A gente espero que, se vocês gostaram, a gente pretende fazer outros eventos. Daqui 6 meses, a gente volta a bater papo e ver o que aconteceu de agora a 6 meses em diante, né? Vamos ver o que conseguiu chegar até lá. E para meus colegas de treinamento, de empresas de treinamento, é bom para a gente ter uma ideia de como as coisas estão se moldando. Para o pessoal de marketing, ver as experiências que todo mundo está tendo. Para o pessoal de gestão, que eu falo, é um grande desafio. Então, essa troca aqui não é nada... não pode ser nada bloqueado, porque, na verdade, trocar informação desse tipo de conhecimento só agrega, inclusive poupa tempo e poupa dinheiro. O que muda mesmo são as pessoas que aplicam as coisas ali na frente, né? Então, e aí depende de cada uma e de cada empresa. Então, obrigada, gente, obrigada a todos os participantes, obrigada a todo mundo que se inscreveu, obrigada a todo mundo que ficou até o final. Um grande abraço e, quem sabe, daqui 6 meses a gente se fala de novo, tá? Um abraço para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Beijo no coração. Obrigada, Adri. Abraço.